Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Make Talk de hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa boba, importante, complexa, que é nomes. Então vamos lá, pessoal! Pá! Olá, pessoas! No Make Talk de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre nomes, principalmente na realidade trans, aonde eu trarei algumas vivências minhas. Então espero muito que vocês gostem. E se já gostou, deixa o like, compartilha e faça todas aquelas coisinhas maravilhosas que vocês sempre fazem por mim. Obrigada! Mas então vamos lá, pessoal. Nome é uma coisa que todo mundo tem. E o nome, na nossa cultura cristã, é algo que é designado ao nascimento, né? Na nossa cultura cristã, mas também na nossa cultura social, na nossa estruturação social, né? Assim que uma criança nasce, existe um tempo ali que a pessoa precisa regulamentar a existência dela num cartório, e essa regulamentação, que é onde é produzida a certidão de nascimento, você vai designar um nome para essa pessoa. E aí, algumas pessoas podem achar que nome não é importante e tudo mais, mas nome é algo que algumas pessoas gostam e amam o nome que ganham ao nascer. Algumas pessoas detestam, sofrem abusos, assédios e coisas de outros tipos pelo nome que ganhou quando nasceu e recorre judicialmente para fazer essa alteração e tentar amenizar um pouco esse impacto que o nome gera na vida delas. E a gente tem, por exemplo, a realidade das pessoas trans, que, para caso você não saiba o que é trans, aqui o link para você ir lá assistir, mas volta para o vídeo. E na realidade trans, por causa de uma pequena peculiaridade que existe na nossa sociedade, os nossos nomes eles têm gênero, né? Então a gente tem aqueles nomes que em determinadas culturas são tidos como nomes masculinos, a gente tem nomes que em determinadas culturas são tidos como nomes femininos, e a gente tem aqueles nomes andrógenos ali, polivalentes, que dependendo da cultura pode ter algum contexto de macho, de homem, mulher, e enfim, ou que muda, né? No Brasil só se usa como homem, mas na Itália, por exemplo, é um nome de mulher, enfim, ou o contrário. E, além disso, tem um viés religioso muito forte, porque tanto é que a gente chama de nome de batismo, né? Que é o batizado, né? Uma coisa bem cristã. Então, o nome, ele é importante, ele é fundamental para a estrutura atual da nossa sociedade e ele ajuda a agregar a individualidade das nossas existências. E aí eu não vou entrar nessa questão mais filosófica, mas basicamente o nome é algo que é importante pra gente, podendo ou não ter uma carga sentimental. E aí nesse ponto da carga sentimental, que eu quero direcionar a fala desse vídeo para a realidade das pessoas trans. Porque o que acontece? Nós, quando nascemos, ganhamos um nome. E esse nome, como eu falei, ele tem gênero, né? Então, a depender do gênero que nós somos carimbadas ao nascer, nós vamos receber um nome equivalente do mesmo gênero. Só que quando nós, pessoas trans, nos entendemos como pessoas trans e nos identificamos com outro gênero, a gente muitas vezes sofre com a questão do nome não se encaixar na nossa realidade. O nome não representa o nosso gênero e, consequentemente, não representa a nossa existência. Existem algumas exceções, como, por exemplo, a Laerte, que não mudou o nome e vive muito bem com o nome dela e tudo mais. Existem outras pessoas, esse é um exemplo bem famoso. Mas, via de regra, pessoas trans enfrentam grandes dificuldades com essa questão do nome de batismo, do nome registrado em cartório ao nascimento, porque ele traz primeiro, memórias dessa vivência enquanto uma vida que não pertencia ao gênero que ela realmente se identifica, e também a questão das consequências que
um nome de um outro gênero que ela não se identifica, de carregar um nome, né, de um outro gênero que ela não se identifica. E aí aqui eu quero abrir um pequeno parênteses para comentar uma coisa que é muito cultural, né? Dependendo da religião, dependendo da sociedade que você vive, nome é uma coisa que traz poder, nome é uma coisa que invoca segurança, liderança, poder. E é algo que você tem que ser digna, né, de ter e tudo mais. Você tem que honrar seu nome. Quem nunca falou uma coisa ou ouviu uma frase dessa? Então, o nome por si só é uma coisa importante. Um exemplo que eu gosto de dar é de um anime, o Full Metal Alchemist, em que a gente tem o personagem Scar. Scar faz menção às cicatrizes que ele tem e é um apelido que as outras pessoas deram a ele porque ele não tinha nome e ele tinha umas cicatrizes, então chamavam ele de Scar. E aí a questão é o seguinte, o nome original dele a gente sequer conhece. Por quê? Porque como ele se sente que foi humilhado e na religião daquele universo o nome é uma bênção dos deuses, você deixa de ser digno do seu nome quando você deixa de ser digno para o Deus que você serve. E aí ele abandonou o nome dele. Então eu gosto dessa historinha porque ela evoca um outro aspecto em torno dos nomes, mas que mostra a importância que o nome tem na vida de uma pessoa. Nesse caso, a ponto dela abandonar o próprio nome que foi dado a ela e viver uma vida sem nomes. Existem histórias de samurai, de ninjas também, que abandonam seus nomes por uma questão de que o nome carrega em si um poder, uma honra, e principalmente, e aqui nem falando de sobrenomes, né? Eu estou falando do nome mesmo. Existem algumas tribos, algumas culturas que você nasce com um nome e quando você passa pelo rito de amadurecimento você ganha um novo nome. Então assim, nome é uma coisa muito importante para a nossa cultura há bastante tempo. E aí quando a gente está numa realidade trans, a gente tem um nome que a gente não se identifica, que o nome não agrega em nada na nossa existência e pior, ele ainda dificulta a nossa existência. Porque a gente tem que enfrentar todos os preconceitos que vão derivar de uma existência, por exemplo, no meu caso, de uma existência feminina, mulher, com o nome masculino, homem. Então, por exemplo, no meu caso, eu já retifiquei meus nomes. Então, todos os meus documentos são agora em nome de Lucy Gomes de Souza, que sou eu. Então, o meu dead name, que é o Rafael, ele legalmente não existe mais. Você vai ter memórias deles em algumas postagens, algumas coisas escritas minhas, e em todos os meus artigos, resumos e certificados que eu ganhei antes de eu retificar meu nome. Ou seja, pelo menos 9 anos da minha carreira como cientista estão no nome de Rafael, que é o meu dead name, e basicamente eu não posso fazer nada quanto a isso. Isso é uma coisa, inclusive, que me perguntam bastante, que dica eu dou para o que fazer, né, quando você tem um nome, você é uma pessoa trans e vai mudar seu nome. E aqui nesse vídeo eu quero falar que no momento a realidade você não pode fazer nada. Você tem que lidar com isso. Então, por exemplo, no meu Lattes tem lá um monte de artigo Rafael e agora tá vindo os artigos, os resumos, os trabalhos com o nome de Lucy. Que inclusive, se você não sabe de onde vem meu nome, tem esse vídeo aqui para você ir lá ver de onde vem meu nome, porque toda hora aparece alguém com alguma teoria mirabolante de onde vem meu nome, e aí tem esse vídeo explicando lá que, enfim, não vou dar spoilers. Mas então, na realidade trans, a gente primeiro, então, enfrenta essa dificuldade de nascer com um nome que a gente não se identifica. Esse nome muitas vezes ganha uma série de fatores negativos que estão associados aos traumas que nós vivemos enquanto carregávamos esse nome. E quando a gente finalmente consegue retificar nossos documentos, esse nome vai nos perseguir para sempre. Seja na memória das pessoas que nos conheceu e não respeitam nossa identidade de gênero, ou se você é cientista, nas suas publicações antes da transição, da retificação. Mas nem tudo está perdido. Por quê? Porque existe uma grande mulher trans norte-americana chamada Teresa Jean Tannenbaum,
que começou uma movimentação jurídica, legal e realmente assim, buscando esforços com as editoras, com as revistas, advogados e ONGs de direitos e tudo mais, para começar a mudar essa realidade trans na ciência, por exemplo. Então, agora eu vou contar a minha história. Eu frequentemente ainda sou convidada para revisar artigos e tudo mais pelo meu dead name. E assim, tudo bem, até aí eu considero que no site ainda estava com esse nome e a pessoa me procura e tal. Mas aí, uma vivência recente, né, eu fiquei muito feliz de ser convidada para revisar um artigo de autores que eu gostava muito. Fiz uma bela revisão, modesta parte, que o editor gostou e o artigo foi publicado e tudo mais. E em 3 momentos diferentes, primeiro eu contei minha história breve de transição, que eu não me chamava mais Rafael, eu me chamava Lucy. Depois, solicitei que eles usassem o meu nome Lucy. Depois, na primeira revisão, na primeira revisão. Na segunda revisão, eu pedi que mudassem meu nome. Na terceira revisão, eu pedi que mudassem meu nome. E essa semana, ou semana passada, o artigo foi publicado com os agradecimentos no meu dead name. Então assim, ai Lucy, mas que bobeira, é só o seu... é um agradecimento, isso sequer entra no Lattes. Sim, mas é o meu trabalho, o meu tempo que eu perdi fazendo ciência e revisando um artigo, que é uma etapa importante, inclusive peer review. Assista aqui o vídeo do Transmissões de Garagem, que o Hugo participou, que a gente fala dessa questão do peer review. Então eu me dediquei a um peer review de um trabalho, e o que eu ganho, a única coisa que eu ganho de pagamento, além da ciência, a melhora na ciência no aspecto geral, a única coisa que eu ganho disso é um agradecimento. E o agradecimento sequer vem no meu nome de verdade, entendem? O quanto isso é horrível. E aí o que acontece? Quando a gente tem no nosso currículo nomes diferentes, né, o nome pré-transição e o nome pós-retificação, a gente vai estar frequentemente sendo convidada, sendo tratada no masculino, no meu caso, por exemplo. Se uma pessoa pegar um artigo meu de 2019 para trás, todos os artigos vão estar como Rafael. Se a pessoa quiser tirar uma dúvida, me citar ou quiser me convidar para alguma coisa, ela vai convidar o Rafael, porque no artigo, ou se ela não me conhece pessoalmente, ela não vai saber que eu transicionei, que eu mudei, que o meu nome é outro agora. Então, o próprio artigo científico reforça atitudes transfóbicas, que podem ou não ser reforçadas pela transfobia da pessoa. Igual eu falei, é uma atitude transfóbica que a pessoa pode estar cometendo simplesmente por ignorância. Tudo bem até aí. O problema é que a pessoa, por exemplo, pode perceber que eu sou trans e simplesmente não entrar em contato, ignorar a minha existência, porque isso acontece, gente. E assim, essa movimentação que a Teresa criou é para criar mecanismos reais e factíveis que permitam que nós, pessoas trans, após a retificação dos nossos documentos, nós possamos mudar pelo menos os novos PDFs que serão gerados, os novos arquivos que serão gerados dos nossos trabalhos que já foram publicados. Porque existe realmente uma coisa que se refere ao fato de que uma vez publicado a gente não pode alterar o que foi publicado. E isso tudo bem, sabe? Tanto é que se você comete um erro no seu artigo, para você corrigir esse erro, você precisa fazer uma errata. Só que no caso de corrigir o nosso nome, não basta uma errata, não basta uma observação. A gente teria que realmente, a partir do momento que a gente faz essa solicitação, que todos os novos arquivos gerados desse trabalho venha somente com o nome correto. Porque senão isso vai gerar dificuldade na hora de citar, isso vai expor a gente a pessoas transfóbicas, a perseguições, a isolamento e tantas outras coisas que as pessoas trans vivem fora da academia e que são reforçados por esse tipo de questões dentro da academia. Então, esse vídeo, eu não sei se ficou claro, assim, eu estou tentando trazer um pouco da importância do nome, na vivência trans, principalmente, e na vivência trans acadêmica. E tentar trazer um pouco aqui de esperança para vocês, colegas acadêmicos que são trans, que nós precisamos nos unir e tomar posturas e começar a
fazer parte desses movimentos que já estão acontecendo ou criar nossos próprios movimentos independentes para reivindicar nosso direito. Isso é um direito nosso. E que, além disso, uma coisa muito simples, né? A qualidade de uma pesquisadora é avaliada pelos índices de publicação dela. E a partir do momento que você tem 2 nomes, esses índices ficam uma bagunça para calcular. Existem sites que simplesmente não reconhecem os seus índices. Enfim. Então, assim, naturalmente, o simples fato da gente ter essa questão de ter que corrigir o nosso nome gera todas essas dificuldades, que poderiam sim ser resolvidas de forma não tão complicada quanto as pessoas pintam. Só é complicado porque não é o padrão. Mas, na verdade, não é que é complicado, é porque exigiria uma mudança. E não é uma mudança complicada, é apenas uma mudança. Só que qualquer mudança que fuja do padrão, as pessoas sempre vão tratar dessa maneira horrível, né? E, bom, eu queria só deixar uma dica que eu já falei em algumas lives. Para você, pessoa trans que ainda não transicionou ou não retificou os seus nomes, a gente tem algumas estratégias, algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, a gente não precisa assinar com o nosso nome que está no documento. Você já pode usar seu nome social ou seu nome real quando você vai publicar. Então, se você já tem um nome social, você já pode estar publicando com ele. E isso não é problema, não tem problema algum. Outra coisa, eu recomendo muito que vocês usem o cadastro do ORCID, isso. É um site em que você faz é tipo um Lattes mundial, que você faz um cadastro e ganha um número. E existem revistas que você só consegue publicar se você tem um ORCID e você bota esse número. E isso é bom, porque caso você faça igual eu fiz, que publicou com um determinado nome, com dead name um tanto e depois passou para o nome correto, os artigos que eu tenho ORCID, eles são mais fáceis de eu provar que são meus. Eles são mais fáceis de serem contabilizados nos meus índices. Então, usem ORCID, pessoal. É uma coisa que vai amenizar a nossa dor de cabeça. Mas isso são medidas paliativas, são coisas para a gente sobreviver no contexto atual que a gente vive. Eu reforço aqui que, junto com essa iniciativa da Tereza, eu vou deixar o link do artigo que saiu, né? É uma notícia, né, que saiu sobre isso. Vou deixar em português, né, os links da postagem que eu fiz na Herpetologia segundo as herpetólogas e na Rede Cunha Axé. E aí vocês podem ler e ter uma noção do que está acontecendo. E, bom, é isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. Ficou um pouco grande. Eu não esperava isso. E espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a todos que gostam do meu trabalho, que me seguem nas redes sociais. Muito obrigada. Eu espero que vocês que me seguem continuem gostando do meu trabalho. Eu agradeço enormemente a todas minhas madrinhas que contribuem financeiramente para a manutenção do meu canal. E peço a você, caso você goste do meu trabalho e tenha condições financeiras de contribuir, que você também se torne uma madrinha do meu canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.